E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Vamos ver a repercussão da vitória do Flamengo. E, ao meu ver, foi um placar mentiroso, né? Só deu o Grêmio no jogo. Mas, desoitado, né? Quem faz leva. O Flamengo ganhou 3-0. Vamos ver o que tá achando da vitória do Flamengo. Focado na tabela. Você é novo por aqui, não sabe que tá certo? Então, créditos e direitos autorais, inscrição aqui no Brasil. Grêmio, é bom a gente discutir isso aqui também. O Palmeiras venceu o São Paulo por 2-0 num bom jogo do São Paulo também. Vão se enfrentar pela Copa do Brasil, pode ser uma boa notícia aí pro time do Dorival, apesar da derrota, claro. E tivemos o empate aí do Fluminense com o Goiás pelo placar de 2-2. Vamos discutir, debater todos esses assuntos aqui no Linha a partir de agora com as presenças do André Kifuri, Jean Oddi, temos também o nosso Breiler Pires, eu, Gustavo Zupac. Bom, vamos começar pelo gol do Bruno Henrique, porque tem uma, né? É o retorno do Bruno Henrique, o reencontro com as redes, depois de tudo que ele passou, toda a situação, um ano fora, volta e tem que de novo parar mais um pouquinho para se recuperar. E depois de tanta luta, o Bruno Henrique se encontra com as redes depois de uma assistência do Gerson. Eu acho que tem muita coisa para te falar do jogo, mas talvez seja a grande notícia aí do jogo, esse gol do Bruno Henrique, né, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite, uma excelente semana desde já a todo mundo que nos acompanha. A imagem da comemoração, com praticamente o time inteiro, mais vários reservas ali fazendo um bolo em cima dele na linha de fundo depois da comemoração do próprio Bruno Henrique do gol, ela mostra como isso mexe com a cabeça de jogadores, né? Alguém, por ter se machucado, independentemente de onde e como, mas né, durante um jogo e ter ficado tanto tempo fora. E aí a gente tem uma tendência a, entre aspas, esquecer dessa figura, a gente para de falar nela, né? Ela tem essa trajetória basicamente sozinha e com aqueles que estão diretamente envolvidos na sua recuperação, familiares, parentes, os caras no clube, os fisioterapeutas, os médicos, os jogadores, os companheiros, mas que também tem que tocar a própria vida sem pensar naquele jogador que só dali a meses estará de volta. Aí ele volta devagar, com aquela ansiedade, com as dúvidas, longe ainda do seu melhor momento físico, sem saber direito, porque é natural que a cabeça tenha esses medos, como que vai ser tudo dali para frente. Reaparece, vai ganhando confiança e faz um gol. O cabeceio bem ao estilo dele, né? O Gustavo comentava como o Bruno Henrique tem uma impulsão invejável, como isso é uma marca do futebol dele. Ele subiu bastante, pediu a bola, né, na hora que ele percebe que o cruzamento ia sair, ele pede a bola com o braço dentro da área. Já havia perdido um gol, teve uma oportunidade antes. Isso, e aí tem direito, né, a vivenciar esse momento de novo. Que bom que ele está voltando, que bom que ele está bem, que bom que ele fez um gol. É claro, num jogo em que a gente tem tanta coisa para falar, entre elas o sarcasmo do jogo de futebol, né? Impressionante. Eu falo não desse jogo, do jogo de futebol. Sim. Como uma entidade que a gente admira tanto, assim, hoje ela está dando risada de novo. Não que a vitória do Flamengo tenha sido imerecida ou injusta, evidentemente não, um resultado que está aí construído e tal, mas dá para dizer que o Grêmio fez por merecer pelo menos alguma coisa diferente de um 3-0 contra. Isso a gente vai poder discutir, mas que bom. Que felicidade o gol do Bruno Henrique. É meio maluco. Você falou, quando eu abri o programa, eu falei, o Grêmio fez um bom jogo. Aí você olha pra cá e fala, William, você tá completamente louco. E, né, o Grêmio tomou de 3-0 do Flamengo. Se você vê o jogo, o Grêmio, inclusive, teve mais chances de gol, teve o dobro de bolas no alvo ali, da equipe do Flamengo, inclusive. Mas o futebol é isso aí. Aliás, hoje, por falar em gols, Jean, gols de jogadores que estavam precisando, por motivos diferentes. Cebolinha, o Pedro e o Bruno Henrique. Verdade, retorno, né? é bem observado. Acho que, assim, no fim, o gol do Bruno Henrique chama muito a atenção, também pela reação dos outros jogadores, né? Você vê como o cara é querido, porque se fosse um mala, né? Se não fosse um cara legal ali de grupo, a reação não seria aquela, né? O banco de reservas inteiro, todos os titulares, todo mundo em cima dele, celebrando demais. Então, acho que, claro que acaba sendo a cena do jogo, mas você tem toda a razão, né? O Pedro precisava demais do gol que marcou, e foi um gol importantíssimo, porque era um momento em que o Grêmio estava pressionando, né? Já estava pressionando. Claro que a maior pressão do Grêmio vem no final, e acho que era normal também que o Grêmio pressionasse no segundo tempo em desvantagem no placar. O gol do Cebolinha também, claro, importante num jogo que era divertidíssimo, completamente aberto, chance dos dois lados.
Aliás, parabéns pelos dois times por terem conseguido criar tantas oportunidades num gramado como esse gramado do Maracanã. Horrível. É um negócio lamentável, lastimável. E a gente teve as jogadas criadas de gol foram fruto de capacidade técnica dos times, de triangulações, jogadas bem trabalhadas. Não é que nasceu um monte de chance de gol dos erros das defesas, de falta de atenção. Não, acho que, de maneira geral, os gols, eles nascem e as jogadas de gols nascem de jogadas trabalhadas dos dois lados, como você falou. O futebol tem dessas coisas. É claro que 3-0 é um placar exagerado, mas olhando para como estava o jogo, como foi o jogo no primeiro tempo, eu acho que o Flamengo fazer 1-0, o Flamengo sair na frente e depois fazer o 2-0, que acho que é consequência também do fato de que o Grêmio precisava atacar, acho que foi justo. O Grêmio, o Flamengo, ele foi melhor a maior parte do jogo. É que, claro, se você pega os 15 minutos finais, a intensidade de chances e o volume de chances criadas pelo Grêmio nesse final, você fala, 3-0 foi um absurdo, como placar. Mas a vitória do Flamengo, eu acho que ela é justa. O pessoal vai ver nos melhores momentos quantos gols o Grêmio perdeu com Cristaldo, com Soares, com Bitelo. Chances não faltaram para o Grêmio, não só no primeiro tempo, como principalmente no segundo tempo. Mas 3-0 dá a noção de um Flamengo que cada jogo a gente vê entrar mais nos trilhos. E olha que agora vai ter aquela paradinha. Acho que sim, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. É um Flamengo em evolução, não é um Flamengo pronto. É um Flamengo que tem questões, né, especialmente no jogo de hoje, e aí tem até uma questão de escolha de jogadores por parte do São Paulo. Era um Flamengo que poderia ser mais permissivo e acabou sendo, né? Então é um Flamengo que no meio-campo, por exemplo, não teve Eric Pulgar e Thiago Maia para o Gerson ter mais liberdade, foi Eric Pulgar e Gerson, exigiu mais do Gerson a ida e a volta, e o Gerson entregou. O que mostra aquela evolução física que se fala do Gerson já há algumas semanas, ela foi colocada à prova hoje, ele fez uma boa partida dentro desse modelo. Então foi um Flamengo que, quando errou lá atrás e no primeiro tempo, enquanto estava 0-0, correu riscos assim, com uma saída errada, um domínio errado no meio campo, o Grêmio estava pronto para roubar ali, e roubou ali, acelerou e criou chances. Foi um Flamengo um pouco mais exposto, mas isso fazia parte da proposta do jogo. Era o ônus do bônus de você ter tanta gente boa qualificada à frente, como foi a montagem do time hoje por parte do São Paulo. O próprio Cebolinha titular e Ayrton Lucas no banco, isso, né? E aí acho que é mais uma questão de escolha física mesmo, né? O Léo Pereira, quando não tinha a bola como lateral esquerdo, para o Cebolinha ter mais liberdade, com a bola, Cebolinha como ala. E aí até no intervalo ele troca, tira o Léo Pereira, bota o Ayrton Lucas, mas bota o Ayrton como o Léo Pereira. Eu não gosto muito do Ayrton Lucas travado, gosto do Ayrton mais solto, como foi. Mais solto, ele tem feito uma boa temporada. Espetacular, temporada foi parar na seleção brasileira. Assim, o Flamengo está num processo de crescimento, foi mais um bom jogo do Flamengo, eu acho que esse é um recado. O Flamengo está no G4, grudou lá em cima, acho que chegou e o time vai andar para frente, trabalhando como o São Paulo trabalha. Esse período de treinamentos tende a ser muito positivo. Mas o jogo do Grêmio merece destaque mesmo, assim, porque o Flamengo fez mais aquilo que ele já vinha fazendo. E o Grêmio me surpreendeu quanto à postura, porque assim, nos últimos jogos, desde que o Renato adotou o sistema com 3 zagueiros, o Grêmio passou a ser um time mais defensivo do que ofensivo. Era um time de pouquíssima posse de bola. O Grêmio, eu acho que ainda é, se não é o 20º, o 19º, 18º em posse no campeonato. Eu imaginei que contra esse Flamengo no Maracanã, seria essa a postura a ser adotada. E não, o Grêmio foi mais solto do que eu imaginava. Foi pro jogo e jogou bem. O primeiro tempo o Soares ficou maluco porque ele deixou companheiros em ótimas condições de marcar, ninguém marcou e o Soares ficou doido, ele realmente sobra tecnicamente. Eu tô curioso, companheiros, pela entrevista do Renato. Eu também. Porque assim, eu fiz o pós-jogo de Grêmio e Cruzeiro na Copa do Brasil, o Grêmio passou pelo Cruzeiro. Sim. E o Grêmio passou pelo Cruzeiro jogando pior do que o Cruzeiro. E aí o Renato falou, não, mas o negócio que importa é bola na rede, futebol, resultado. Passamos. E hoje o time jogou bem. Hoje ele vai pro outro lado. Eu quero ver, hoje é o teste da coerência. Se hoje o que vale é a bola na rede ou se hoje o Grêmio tem que ser aplaudido porque fez um bom jogo. Isso. E eu acho que tem que ser aplaudido. Você tem palpites? Não, eu não sei. Só não vou apostar porque minha carteira ficou no camarim. Eu não sei se ele vai falar. Não, mas a gente aceita o pagamento depois, não tem problema. Faz pix, tá o celular aí. Rapidinho antes do Breyer, desculpa, Breyer, mas eu não sei se ele vai falar sobre isso, vai ser perguntado sobre isso, é claro, mas tem uma coisa que me chamou a atenção. A forma como o Grêmio marcou, né? O Grêmio usou os 3 homens da frente contra os 3 da saída de bola do Flamengo. Pelos lados havia encaixe, um contra um.
Sobravam 2 volantes do Grêmio por dentro contra 3. E o Kahneman tinha que ir atrás do Everton Ribeiro o tempo todo. Aliás, o Everton Ribeiro fez um jogo hoje mais robusto, digamos assim, de acordo com o que a gente é capaz de observar do futebol dele, aquilo que a gente sabe que ele é capaz de fazer. Mas o Grêmio sofreu pela maneira que escolheu marcar. E aí o Kahneman era um cara que muitas vezes com a bola atuava ou atuou hoje como distribuidor, alguém, digamos assim, para pensar o que ia fazer, para elaborar mais o jogo do Grêmio, porque também o Flamengo não tinha tanta força na marcação na frente, na região central, logo à frente da sua área. Então o Grêmio tinha mais liberdade do que é normal de se esperar contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, eu não sei o que viés o Renato vai ter hoje para... E o Kahneman saindo para marcar e desequilibrou a linha defensiva várias vezes. Muitas vezes. Por isso. E tomou mais um cartão amarelo. Acho que só uma rodada que ele não tomou cartão. Contra o São Paulo. São Paulo, última rodada. Exatamente. Quando não estava suspenso, tomou amarelo. Tomou um amarelo. É isso aí, galera. Também que você achou desse jogo. Realmente é mais ou menos o jogo do Flamengo, mas importa é o resultado, galera.